Oiê, você sabe usar a folha de ouro e o transfer metalizado? Se sim ou se não, eu te convido a assistir esses 3 projetinhos simples e fáceis de fazer. Olá, eu sou Eliana de Oliveira e você é muito bem-vindo ao Lioli Arte. As folhas de ouro dão um toque diferenciado nas obras de arte e nos artesanatos também, valorizando assim aquilo que a gente faz, né? E eu vou fazer algo bem simples e mais contemporâneo. As folhas podem ser verdadeiras ou imitações. Os restauradores é que trabalham mais com as verdadeiras, porque elas não oxidam e são mais fáceis de manusear porque são mais grossinhas, dependendo dos quilates. E os artesãos trabalham mais com as imitações porque dão um bom resultado e são bem mais em conta. Nós encontramos em tons de ouro, prata e cobre. O transfer ou as folhas metalizadas também dão resultados bem diferenciados. Valorizam também o trabalho e são bem diferentes das tintas metálicas e podem ser encontrados nos tons de ouro, prata, cobre e com estampas. Encontramos pacotinhos também com uma unidade ou quantidades menores nas casas de artesanato. Eu tenho aqui muitas coisas, gente, porque são muitos anos trabalhando com isso, então a gente vai acumulando, eu ganho muitas coisas também, então por isso que eu tenho tantas coisas assim. Mas é bom ir comprando o necessário e aos pouquinhos. Depois dessa explanação, vamos à parte prática. E nesse primeiro projeto eu vou usar um prato que eu já higienizei e esse prato não é para pôr alimentos, é para usar, para decorar. E poderia ser usada para pôr alimentos dependendo da impermeabilização final. É necessário passar o verniz mordente onde nós queremos fixar a folha de ouro. E eu vou passar o verniz deixando um formato bem orgânico. O verniz mordente ele é leitoso e quando ele ficar transparente é porque já vai estar em ponto de mordência, ou seja, pronto para receber a folha de ouro. Eu fiz esse formato maior no fundo e depois coloquei uns pontos nas bordas também. Isso tudo é feito do lado de baixo do prato. E agora ele já está em ponto de mordência e então eu vou pegar com muito cuidado a folha de ouro e vou colocar ali sobre o desenho. E com um pincel bem macio, eu vou passando sobre a folha de ouro do meio para as pontas. E todo o excesso ali onde não tinha o verniz mordente, aí a folha vai se soltar e a gente separa e guarda porque a gente usa tudo. E até os menores pedacinhos eu guardo num potinho para reutilizar depois. E com o pincel eu vou retirando todo o excesso e deixando só a folha que está grudada e todo o excedente vai saindo ali. E vou usando os pedacinhos menores para aqueles pontos que eu fiz nas bordas. Pronto esse processo, agora eu vou pintar toda a parte de trás por cima da folha de ouro. E para isso eu fiz uma mistura de tintas PVA na cor cinza lunar, um pouco de preto e um pouco de concreto. E misturei também bicarbonato de sódio para ficar grossinho e grudar melhor aí nessa superfície do vidro. E aí passei uma demão, deixei secar e passei mais uma demão. E com a tinta muito bem seca, eu passei uma demão de verniz acrílico fosco. Se fosse para ser utilizado com alimentos, eu usaria verniz vitral, laca chinesa ou verniz geral. Passaria 2 demãos. Para esse projeto eu precisava de 3 bolas de isopor, que eu não tinha. Então eu consegui fazer 2 bolas. Uma eu amassei o papel alumínio e a outra eu peguei um restante de massa de biscuit antiga, já estava até meio endurecida, e fiz ali no formato de uma bola que ficou bastante irregular. Então depois eu com a massa para modelar das, eu revesti as duas e fui ajustando e tentando fazer o mais liso que eu consegui. E ficou faltando uma, fiquei só com 2 mesmo.
Depois pintei uma com a tinta que sobrou do prato e a outra eu acrescentei um pouco mais de branco naquela mistura e pintei a outra. Usei o pincel e depois bati com a esponjinha para ficar mais uniforme. Uma delas ficou com mais defeitos, ficou com umas partes fundas, então já que estava, eu aproveitei e evidenciei. Passei o verniz mordente naquelas partes, para ali então colocar a folha de ouro e fiz uns formatos bem aleatórios. Deixei secar, ficar em ponto de mordência e aí fui rolando por cima de um pedaço da folha de ouro. E com o pincel macio fui ali pressionando sobre o verniz mordente para grudar. E para proteger a folha de ouro da oxidação, eu usei o verniz Gold Fix, que é aquele verniz que se usa sobre as pastas metálicas. Ele é à base de álcool e para limpar o pincel tem que ser com álcool também. E sobre a parte da tinta, eu passei o verniz fosco, acrílico. E no lugar do verniz Gold Fix, se você tiver a goma laca incolor, aí você pode utilizar também. Aqui o ideal teria sido eu passar o verniz acrílico em toda a bola para depois então aplicar a folha de ouro e depois só passar o verniz Gold Fix sobre a folha de ouro. E eu estava aqui pensando que no prato eu deveria ter passado o verniz Gold Fix sobre a folha de ouro antes de passar a tinta. E eu esqueci dessa parte, gente. Então agora já foi, vou esperar o que vai dar mais tarde. Para fazer esse pote eu vou reaproveitar um vidro de conserva. Então para tirar esse enroscamento da boca do vidro, eu utilizei a massa para modelar DAS e passei um pouco de cola branca para grudar melhor a massa de modelagem e fui ali modelando com os dedos e de vez em quando molhando com água para ele ficar bem lisinho. Depois passei 2 demãos de batida de pedra. Deixei secar bem e agora eu vou fazer uma mistura com tinta PVA na cor cinza lunar e vou acrescentar um pouco de preto para ele ficar mais escuro e vou botar um pouco de concreto para ele ficar um tom de um cinza esverdeado feito o cimento. Então misturei tudo isso muito bem e acrescentei bicarbonato de sódio para dar uma textura. Misturei bem até ficar homogênea essa mistura e fui passando uma camada grossa e depois coloquei um plástico amassado ali por cima, pressionei e retirei. E ele deixou essa textura que ficou muito legal. Depois disso, eu peguei um pano bem molhado e sujei na tinta concreto e fui batendo ali por cima dessa textura para dar um tom assim mais esverdeado e bem aguadinha essa tinta mesmo, só para deixar aquelas manchinhas ali que vão fazer uma diferença. Com outro pano limpo e molhado, eu dei umas batidinhas por cima da tinta para tirar qualquer excesso e ficou muito legal. Aí então eu peguei um pano bem molhado e sujei um pouquinho na tinta PVA branca, com pouquíssima tinta e fui dando batidinhas para desmaiar toda essa cor, com bastante sutileza. E depois com um paninho limpo, aí eu bati e fui tirando todo o excesso do branco que ficou e deu um resultado bem bacana.
E agora eu vou fazer um detalhe com o transfer, ou a folha metalizada. E o fabricante diz que é para passar uma demão de goma laca, deixar secar e depois passar uma outra demão e quando ela estiver quase seca, aplicar então o transfer. Mas eu vou passar uma demão da goma laca e a segunda demão eu vou passar do verniz mordente, que como tem essa textura, eu acho que vai grudar melhor. Então, assim eu fiz, passei essa demão, formando ali uns desenhos ali irregulares, né? Um formato bem irregular e bem orgânico, deixando ali umas pontas. E só para lembrar, a goma laca é a base de álcool, então para lavar o pincel tem que lavar com álcool acima de 70, senão o pincel fica duro. Com a goma laca seca, eu apliquei então o verniz mordente no mesmo lugar que eu havia aplicado a goma laca. E pronto, com o verniz mordente já grudento, foi a hora de aplicar então o transfer. Então é só colocar a parte prata para baixo, né, e a parte dourada para cima sobre o verniz mordente. E aí depois que ele pegar ali, então com uma flanela ou um pincel macio, a gente vai passando ali, colocando assim uma pressão mais forte, né, para poder ele grudar bem no verniz mordente. E aí a gente levanta essa parte plástica e só fica grudado no verniz mordente aquela película dourada, né? E sai então essa folha plástica. Mas como aqui tem essa textura, ele só fica grudado na parte do relevo, né? A parte do baixo relevo não fica grudado, fica assim com essas falhas. E nesse momento eu achei que não era isso bem que eu queria, não. Eu queria que ele ficasse todo coberto e tal. Mas aí eu fiz um outro processo que depois eu achei que assim estava melhor, mas aí já estava feito. Então fica assim, ó, bem falhadinho na ponta e tava bem legal. Não sei porque eu resolvi mudar, mas você pode deixar só assim mesmo como está aí, parar por aí. Depois você me diz aí como que você prefere, se é assim, desse jeito, se devia deixar assim ou como eu fiz no final. E o que eu fiz foi passar novamente o verniz mordente por cima de tudo e apliquei a folha de ouro, que aí ficou todo coberto e aí eu achei que ficou demais depois de tanto dourado, né? Sendo totalmente dourado, como eu fiz depois, eu deveria ter subido um pouco mais, ter deixado as pontas falhadas e aquela parte mais compactada para a parte da boca do pote. Mas aí, num próximo trabalho, eu já mudo a situação. E para finalizar, eu passei o verniz Gold Fix sobre a folha de ouro e o verniz acrílico fosco sobre a tinta. Eu vou mostrar tudo pronto e vocês não deixem de comentar, me dizer o que acharam, de curtir se vocês gostaram e compartilhar com pelo menos uma pessoa. Me ajudem a fazer esse canal a crescer, gente, me incentivando a continuar trazendo ideias para vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Obrigada por estar comigo até agora e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!